E... Bom, gente, eu tô meio sem educação porque eu tô começando esses vídeos já direto no assunto, não tô explicando nada. Esses vídeos agora trazendo, assim, alguns assuntos talvez não tão do momento, mas fazendo sempre relações, trazendo um comparativismo cultural ou literário. Então hoje também, assim, foi para fazer um vídeo de mais uma série que todo mundo já falou um monte de coisa interessante sobre e que a gente tá pensando assim, o que será que eu tenho para falar sobre o assunto? Será que eu tenho alguma coisa para falar do assunto? A gente sempre tem o que falar do assunto, né? Mas às vezes o que a gente falou não é tão interessante e às vezes a gente precisa lidar com o fato de o que a gente tem para falar não é tão interessante. Hoje estou solitário aqui, né? Então assim, eu tenho que falar com os gatos, né? Ruptura, o Severance, que já tem vídeos maravilhosos por aí no YouTube falando de vários aspectos. O Barroco, você já estudou sobre o Barroco? No Brasil, o Barroco está muito associado àquele período colonial, principalmente para a gente que é de Minas Gerais, a questão do ouro, das igrejas, assim, igreja barroca e tudo mais. Mas o Barroco, ele tem principalmente uma questão muito importante que a gente viveu muito intensamente na época que a gente era emo. Paraná! É a questão de você estar dividido entre as razões e emoções. Paranauê! O sagrado e o profano. O humano e o divino. Olha assim que coisa legal. E que a gente vai mostrar aqui esculturas. A escultura é muito visual para entender um pouco assim dessa ruptura, talvez. Ó, você joga lá no Google assim escultura do Barroco, aí você vai ver assim um monte de anjo, um monte de tema religioso, mas umas coisas assim muito interessantes são essas posições aqui que você tem. Olha assim que coisa, o rosto virado para um lado, o movimento, esses tecidos muito torcidos, essa coisa assim toda apontando para direções muito diferentes, o que traz uma ideia assim, conflito. Esse Jesus aqui, ó, cheio de torção na roupa, apontando para o céu e apontando para a terra, o sagrado e o profano. Tanto que na literatura o nosso representante maior assim do Barroco, o Gregório de Matos, ele tem aquele poema famoso, pequei, Senhor, não, né? Ele vai se desculpando, tá ali. Sempre tem esse movimento de você tá no mundo, se reconhecer no mundo e ter que prestar uma satisfação com o divino. Então, vamos analisar o poema aqui, que aí a gente percebe essas questões, né? E guarda algumas informações para a análise que vem a seguir. E esse poema chama A Jesus Cristo Nosso Senhor, do Gregório de Matos. Vamos lá. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar, mais empenhado. Então já vê aqui que aqui tem uma coisa que é do jogo de argumentação desse poema, né? Que é quanto mais tem culpa, mais perdão tem, inversamente proporcional. Olha só. Se basta vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobejam um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida, já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor a ovelha desgarrada, cobrai-a, e não quererais, pastor divino, perder da vossa ovelha, na vossa ovelha, a vossa glória. Então, aqui tem uma malandragem aqui do Gregório de Matos, que é o seguinte, ele peca justamente porque ele quer aproveitar do perdão divino. É só o perdão que tem essa tensão. Olha só, ele usa aquela passagem da ovelha desgarrada, né? Que é aquela história que se você tem um monte de ovelha que é boazinha, mas uma que é desgarrada, você tem que dar atenção para ela, né? Então, esse que é o negócio, né? Ele também uma situação meio paradoxal, né? Quem faz tudo certo não tem atenção, né? Quem faz tudo errado é que vai ser ali aquele alvo, né? Então, assim, tem uma negociação aqui por ser rompido, por ser culpado. Isso aqui é o chave para a gente entender tudo. Ele sabe que ele peca, ele sabe que ele é humano, mas é nisso que está a condição dele de receber daí um perdão divino.
ele negocia com essa contradição que é ser humano, com esse estado meio rompido, vamos dizer assim. Uai, gente, o que isso tem a ver com a série Ruptura, que trata de uma coisa de ficção científica em que as pessoas colocam tipo um chip na cabeça para separar a vida delas no trabalho e a vida pessoal? O que isso tem a ver? Se lá no século XVII, no século XVIII, o ser humano estava partido e estava com culpa, com prestação de contas com o divino, hoje em dia a gente sente culpa com nós mesmos, com o nosso ideal e com o nosso ideal de trabalho. Olha aí o ônibus passando. E quem que nunca sentiu aquela coisa assim, ai, tô à toa, tô procrastinando, essa palavra que ficou famosa, né? Procrastinei eu mesmo, mas não porque eu queira procrastinar. Então, a gente de alguma forma tá vivendo um barroco assim contemporâneo no mundo do trabalho, no mundo do capital. O trabalho foi jogado para dentro da nossa casa, para dentro de nós mesmos. Nós somos patrões de nós mesmos e nós mesmos que nos cobramos. Nós mesmos somos o Deus que está ali cobrando nos nossos pecados, que é de repente parar para maratonar uma série. No entanto, entra aí os problemas, né? Porque a série mesmo vai desconstruindo um pouco essa questão assim da possibilidade da gente se romper, se dividir, né? Como também lá no Barroco, né? Não teria como a gente ser só divino e só humano, né? Só casto e não pecador. Ele trazia a contradição para o jogo. A própria série mostra que é muito difícil você separar, assim, a razão da emoção, o lazer, afetividades do seu momento de trabalho. Tanto que, assim, dentro da própria empresa eles começam a desenvolver afetos, criar relações, mesmo sem conhecer eles fora ali da empresa. Então, tudo ali vai começando a acontecer, mesmo a empresa não querendo, e a vida acha um jeito assim de aparecer naquele ambiente que devia ser totalmente objetivo. E uma outra coisa que eu queria trazer para consideração aqui para a gente pensar junto nesse comparativismo é um outro filme, assim, que eu acho que de alguma maneira também trata um pouco assim dessa questão do trabalho invadindo a nossa vida e desse sujeito meio atabalhoado. Se Meu Apartamento Falasse, do Billy Wilder, é uma comédia romântica, talvez muito percussora assim, de tudo que a gente conhece de comédia romântica, que trata assim, de uma situação de um sujeito, um bom vivant, aqueles caras assim, que tá sempre fazendo piada, que agrada todo mundo, sou muito legal, só que na verdade ele é triste. Por quê? Porque ele aluga o apartamento dele para os chefes poderem ter os relacionamentos extraconjugais. Então, assim, nessa mania de agradar principalmente as pessoas superiores a ele, ele deixa como se o serviço entrasse na casa dele, literalmente. Tem até uma cena muito engraçada, que ele tá doido pra descansar, fazer alguma coisa lá, mas ele tá expulso de casa, né? É até engraçado porque lá no filme eles mostram esse ambiente de escritório, que também tem ruptura muito fortemente. É aquela coisa muito cheia de gente, né, fileirinhas, aquela luz branca pra você não saber se é dia ou noite. Que nem shopping, já fui no shopping. O shopping foi feito para isso, para você não saber se é dia ou noite. E aí tem uma outra personagem, que é a personagem da Shirley MacLaine, né? Ela é uma moça, uma ascensorista, né? Tá ali no elevador, ele se apaixona por ela, tem esse interesse amoroso, só que ela é uma dessas moças que são levadas pelos chefes superiores pro seu apartamento. E ela é toda explorada também. Você vê, assim, tem uma relação, assim, de exploração lá no trabalho, né? Você vê, é um filme de 1960, então ali tem a ver com a exploração dos patrões com os empregados, que não consegue colocar assim um limite de onde que terminaria ali o trabalho, né? E essa funcionária, ela tem assim a vida amorosa assim ligada ao trabalho, enquanto o patrão, né, o sujeito que tem um caso com ela, não, ele tem uma vida à parte e ela fica ali. E tem uma cena que é uma chavinha, assim, um ponto de encontro nessa nossa relação, que é a cena do espelho, que é até o objeto pelo qual, assim, ele descobre que ela também vai na casa dele, que é um espelho quebrado. E ele mostra, assim, pra ela, assim, o seu espelho está quebrado. Ela, eu não me importo, pois assim eu me vejo como eu realmente sou. Olha que loucura. Então tem uma ruptura tanto no filme quanto na série, que chama Ruptura, né?
Na série, eles são rompidos porque eles não conseguem integrar as duas faces da vida deles, mas aí descobrem que é impossível, na verdade, separar. E no filme, eles são rompidos porque a exploração do trabalho é tamanha que engole a afetividade. Dá uma curtida no vídeo e dizer se vocês estão gostando desse formato, né? Porque se não tiver também, a gente vai ter que romper esse vídeo.